O tímido assistente estava invisível até um valentão empurrou ela demasiado longe. A sua máfia, chefe da máfia, foi imediata. Ele destruiu 3 carreiras em uma noite. O que ela não sabia, ela salvou a vida dele vida anos atrás, em uma estrada escura estrada. E ele nunca esquece. O torre de champanhe, torre balançou enquanto Miera devia para trás, quase batendo. O seu coração batia contra suas costelas enquanto ela estudava o copos de cristal com dedos trêmulos. O sala de baile de Moretti Constructions, 48 Toronto, o piso brilhou com candelabros e fatos caros. Mas Miera sentia-se invisível como sempre. Apenas parte de móveis mobiliário. Cuidado, Mouse. A voz da Carla Voz interrompeu através o música jazz música como uma faca. Nós não querer você que fazer uma cena. Os ombros de Mira ombros curvaram-se instintivamente. Carla Bennett, gestora sênior, gestora de marketing, destacou ao lado sua multidão habitual. 3 outros executivos que trataram Miera como sua pessoal, apesar de sua título oficial, título como assistente. Eles chamaram ela de Mouse porque ela nunca falava, nunca reclamou e escapou sempre que se aproximavam. Sinto desculpe, Miera sussurrou, agarrada ao seu bandeja de servir contra o peito como um escudo. Você vai apenas o quê? Carla aproximou-se mais perto, os seus sapatos de salto alto de marca fazendo barulho contra o mármore. O álcool no seu hálito fez o estômago de Mira estômago revirar. Desaparece. Isso é tudo que bom fazer, não é isso? Ser invisível. Os outros executivos riram. Marcos da contabilidade levantou o seu copo em mímica saudação ao chefe animal de estimação invisível. 3 anos a trabalhar aqui e ninguém sabe por que Dante continua você por perto. O rosto de Mira queimou, ficou vermelho. Ela queria explicar que ela trabalhava tanto, que ela chegou cedo e ficou até tarde, que ela sabia todos os arquivos e todos os clientes nome por de cor. Mas as palavras ficaram em sua garganta, como eles faziam. Talvez ela faz mais do que arquivar documentos, Sharon DeLegal disse com um sorriso malicioso, olhando para Miera de cima para baixo e de baixo para cima. Se você sabe do que eu quero dizer? A insinuação atingiu Miera como gelo. As suas mãos tremiam tão que os óculos na bandeja começaram a chocalhar. Isso não nunca. Oh, olha, o rato pode falar. Carla marcou a sua como predadora. Informe-nos, querida. O que exatamente faz em aquelas noites reuniões com o Sr. Moretti? A garganta de Mira Garganta apertou. A verdade era ela mal falado 10 palavras com Dante Moretti em 3 anos. Ele estava sempre nas reuniões, sempre viajando, sempre rodeado por pessoas importantes. Ela visto ele talvez uma dezena de vezes, e cada vez ela se como tão pequena o possível, aterrorizada de ser notado. Eu apenas trabalho. Miera conseguiu. Por favor, eu preciso a isso. Você precisa saber o seu lugar. Carla agarrou a bandeja de mãos de Mira e empurrou para peito com força. Miera tropeçou para trás, o seu pé tropeçando em a perna de uma mesa de coquetel. A bandeja voou para fora das mãos. Os copos de cristal quebraram, estilhaçaram-se no chão em uma explosão de som que silenciou todo o salão de baile. Champanhe espirrou por o mármore como derramado ouro. Mera caiu, a sua palma da mão raspando contra vidro. Dor atravessou através suas mãos. Mas pior do que o dor era a humilhação queimadura em seu peito. Todos estavam a olhar. A música tinha parado. 200 pares de olhos observavam uma invisível mulher finalmente ser vista, quebrada e sangrando em o chão. Carla gargalhada ecoou. Desajeitada pequeno. Talvez agora ule. O riso morreu. A temperatura em sala parecia estar cair 10 graus. Miera, ainda em suas mãos e joelhos, viu caros sapatos pararem na borda de sua visão. Sapatos. Couro italiano. Ela sabia daqueles sapatos. Ela tinha assinado por a entrega uma vez. Quem tocou ela? A voz estava baixa. Muito baixa. Ela tinha o tipo de calma que veio antes furacões. O tipo de quietude que os predadores usavam antes de atacarem. Miera tinha ouvido aquela voz apenas poucos vezes em 3 anos, normalmente de atrás portas fechadas. Mas ela nunca ouvido isso assim, frio e fio de navalha e afiada.
Lentamente, Mera olhou para cima. Dante Moretti estava de pé 5 metros de distância, emoldurado pela entrada do salão de baile, como um anjo vingador. Com o novinitam, ele dominava qualquer sala em que entrava. Mas esta noite algo estava diferente. O seu fato preto parecia mais escuro do que o habitual. A sua presença mais pesada. O seu rosto, queixo forte queixo, maçãs do rosto salientes, maçãs do rosto, olhos escuros que não perdiam nada, era absolutamente inexpressivo. Isso era o que o fez ele assustador. Não raiva, apenas vazio, letal. Por trás dele, a sua cabeça de segurança, Vincent, ficou com a sua mão perto do seu casaco. 2 outros segurança acompanharam a entrada. O silêncio estendeu-se como um fio puxado demasiado apertado. Eu perguntei uma pergunta. Os olhos de Dante Olhos passaram o congelados. Quem a tocou ela? O rosto de Carla tinha ficado branco. Marcos de repente descobriu os seus sapatos fascinantes. Sharon levou um passo para trás e o seu copo de champanhe escorregou dos dedos, acrescentando mais batida aos destruição. As mãos de Mira mãos latejavam. O sangue escorria sobre o mármore, misturando-se com champanhe. Ela deveria dizer algo. Deveria dizer a ele isso estava tudo bem. Apenas um acidente. Mas a voz desaparecido novamente. Dante moveu-se. Então 3 passos levaram-o ao lado de Mira. Ele agachou-se, os seus movimentos fluidos e controlados, e os seus olhos finalmente encontraram os dela. Perto, elas não eram apenas escuras. Eles eram sem fundo, antigos, carregavam peso que ela não conseguia começar a entender. Será que eles pressionaram você? A voz estava mais suave agora, significava apenas para ela. Miera abriu a boca, fechou a boca, acene com a cabeça. Algo piscou em expressão de Dante. Havia e desaparecido tão rápido que ela pode ter imaginado isso. Ele endireitou-se e quando falou novamente, a gentileza desaparecida. Segurança, escolta todos para fora. Agora, senhor, a celebração, alguém protestou, acabou. Dante não levantara a voz. Ele não precisar. Vincent, ter certeza de que a senhora Bennet e as suas amigos entendem que nunca vão chegar a menos que 50 pés de meu funcionário novamente. Se eles tiverem um problema com isso, eles podem discutir isso com seus benefícios de desemprego. Carla descobriu a sua voz estridente e desesperada. Não pode despedir-nos nós por causa disso. Isso foi apenas Dante transformou-se a cabeça lentamente para olhar para ela. Apenas olhou. As palavras de Carla Morte morreram a meio da frase. Pega eles para fora daqui minha vista, Dante disse a Vincent. E alguém obter o primeiro kit de primeiros socorros. O salão de baile explodiu em caos. A segurança começou a ferir as pessoas em direção aos elevadores. Os executivos agarraram os seus casacos e fugiram. O banda de jazz lotou os seus instrumentos com recorde velocidade. Dentro de 2 minutos, o espaço que tinha estava lotado com 200 pessoas ficou quase vazias. Miera permaneceu em o chão, paralisada, a sua mente a mil. Isto não podia estar a acontecer. Dante Moretti não percebeu ela. Ele nunca reparado ela. Por que estaria destruir o seu própria empresa celebração para pode você ficar de pé? Miera olhou para cima. Dante tinha tirado o seu casaco e enrolou-as as mangas. Ele estendeu a sua mão para ela, com a palma para cima, à espera. Ela olhou para aquela mão como se estava um quebra-cabeças ela não conseguia resolver. Dedos fortes, poucos velhas cicatrizes que ela nunca fechado perto o suficiente para ver antes, e um relógio que provavelmente custou mais do que o seu salário. Eu não mordo, disse ele, e pode ter o fantasma de um sorriso no esquina de sua boca. Normalmente, Mera colocava o seu mão sangrando na dele. O seu aperto estava quente e firme, como ele puxava ela para em pés. Ela balançou ligeiramente, e o seu outra mão foi para o cotovelo, estabilizando a mulher. Obrigada muito, ela sussurrou. Sinto desculpe por a celebração. Vou limpar. Senta-te. Ele guiou ela para uma cadeira e agarrou o primeiro de primeiros socorros que Vincent tinha deixado em uma mesa próxima. E pare de pedir desculpas. Como Dante ajoelhou-se em frente dela ela e começou cuidadosamente a remover cacos de suas palmas das mãos, a mente de Mira, mente girou com um único terrível.
Por que Dante Moretti se importou com o que aconteceu com ela? Ela estava cerca de para descobrir disso que algumas dívidas demoraram anos para vencer, e alguns anjos usavam fatos de designer e tinham sangue em suas mãos. As mãos de Dante Mãos estavam surpreendentemente suaves, enquanto limpava os cortes em aço. Ela esperava a aspereza por parte de um homem que comandou salas de reuniões inteiras, salas de reuniões com um único olhar, mas o seu toque era cuidadoso, quase clínico. Cada vez ela estremecia, ele fazia uma pausa. Desculpa, ele murmurou, esfregando o antisséptico na um corte mais profundo. Quase pronto. Meera não conseguia de olhar para o topo de cabeça a cabeça. Dante Moretti estava ajoelhado na frente dela, arruinando o seu fato calças em o champanhe encharcado piso brincando médico. Nenhum isso fazia sentido. Em 3 anos, o seu mais longa conversa, tinha sido quando ela acidentalmente deu à luz o café para a conferência sala de conferências sala, e ele disse, reunião errada. Mas obrigado, Sr. Moretti, Dante. Ele envolveu gás em torno à sua direita com prática precisão. Deixamos formalidades, eu penso. Dante, ela tentou. O nome sensação estranho para sua língua. Você não fazer isso. Despeça-os despedir. Eu quero dizer, eu não quero causar problemas. As suas mãos pararam. Quando olhou para cima, os seus olhos fixaram algo escuro e indecifrável. Você não causou nada. Eles fizeram. Mas Carla estado com a empresa há 8 anos. Marcos cuida de tudo, os principais. Se eles desaparecerem, então eles desapareceram. Ele terminou de embalar o presente mão esquerda e ficou imponente sobre ela novamente. Ninguém toca minhas pessoas. Isso é não um pedido ou uma preferência. É uma regra. A minha palavra, minha pendurada em o ar entre eles, possessivo e absoluto. O estômago de Mira revirou. O insinuação ecoou em sua mente. O que exatamente você faz em aquelas noites? Eu nunca, nós nunca. Ela não conseguiu terminar a frase, o rosto ardendo. A expressão de Dante mudou, compreensão tremeluzindo através seus. Eu sei. Ele mudou-se para o bar e serviu-se para si mesmo um whisky, o costas para ela. Você acha que eu não sei o que acontece na minha empresa? Os sussurros, os rumores espalharam sobre você. A garganta de Mira apertou. Então por que continuar a mim se isso causa problemas? Porque você é bom no seu trabalho. Ele virou vidro em mão. Porque estás calmo e eficiente e não joga jogos. E porque ele fez uma pausa, estudando como ele estivesse a resolver uma equação. Porque você me deu algo uma vez e eu nunca consegui de retornar o favor. Confusão nublou os pensamentos de Mira, Eu não entendo. Eu quase conversado. Não recentemente, Dante fez muito longo gozo de o seu whisky. 7 anos atrás, Interstate 95. Tarde da noite. Carro em chamas. O mundo tornou-se de cabeça para baixo. As mãos de Mira começaram a tremer novamente. A Gaze, de repente, a sentir-se muito apertada. Interestadual 95. 7 anos atrás. Naquela noite que mudou tudo. À noite ela tentou não pensar sobre, porque lembrar significava reviver o terror. Não, ela sussurrou. Isso não era, tu não eras. Eu era, a voz de Dante estava firme. Certa sedã capotou 2 vezes depois de um caminhão ou... Você estava a conduzir para a casa da sua irmã. Você parou. Todos continuou dirigindo. Mas você parou. As memórias inundaram de volta. O guincho do metal, o cheiro de gasolina e fumo. Um homem preso em o banco do motorista. Sangue a escorrer pela rosto, chamas começando a lamber em o capô. Ela puxado para fora com força, ela não sabia que tinha, arrastou para o ombro. Chamou 911 com mãos que não paravam de tremer. Tu desapareceu antes de a ambulância chegar. Dante continuou. Eu estava inconsciente, e quando acordei em um hospital, eles disseram-me um anônimo bom samaritano salvo a minha vida. Sem nome, sem informação de contato, nada. Ele estabeleceu o seu copo com um clique-clique. Eu passados 7 anos à procura por ti, mas eu apliquei aqui há 3 anos atrás. Se você estivesse procurando,
Você mudou o teu nome. Não, não foi uma questão. Registros de divórcio, registros mostram. Mera Reis tornou-se Mera Shin. Você mudou-se, mudou o teu e-mail, tirou, livrou do seu redes. Você não querer estar ser encontrado. O peito de Mira Peito estava apertado. Ele tinha investigado ela. É claro, ele tinha. Os homens como Dante Moretti não perderam soltar. O meu ex-marido, ela disse em voz baixa. Ele era mais seguro desaparecer, desaparecer. Algo perigoso passou pela minha cabeça na olhos de Dante. É ele ainda um problema? Não, ele mudou-se para a Califórnia, casou-se novamente. Eu não ouvi notícias dele há 2 anos. Ela ficou em pernas trêmulas, enrolando os braços à sua volta em torno de si mesma. Você contratou porque... Por que de aquela noite? Eu contratei você porque o seu currículo era impressionante e você estava super qualificado para o cargo. Dante disse, eu te mantive você porque é excelente no seu trabalho. O fato de que você está também a mulher que salvou a minha vida. Ele aproximou-se mais perto e Meera tinha que inclinar a cabeça para manter o contato. É por isso eu tenho estado esperando por um certo momento para retribuir a dívida. Não há nenhuma dívida. Há sempre uma dívida. A sua voz ficou mais íntima. Tomei a minha vida de volta naquela noite, Mera. Tudo que eu construído desde então, esta empresa, a minha reputação, a minha existem porque você não continuar a conduzir. Porque você tinha a coragem de parar quando todos os outros estavam muito medo. O elevador tocou de repente, fazendo-me eu a sobressaltar. Vincent saiu para fora, a sua expressão neutra, mas os seus olhos perspicazes. Eles foram-se, chefe, escortados até seus veículos. Eu fiz isso claro. Ótimo! Dante não parecia para o lado de Miera. Vincent, eu quero segurança 24 horas por dia, segurança na Miss Chin. Discreta, mas minuciosa. Espere, o quê? A voz da Mira saiu mais alta do que pretendido. Isso não necessário. Isso é Dante finalmente transformado para Vincent e puxou o pessoal sobre Bennett, Marcus Chan, sem relação, Sharon Moss e qualquer outra pessoa mais que faz parte de aquele pequeno grupo. Eu quero saber tudo. Quem eles falam, com quem estão ligados, o que esqueletos eles escondem. Vincent acenou com a cabeça e desapareceu de volta para o elevador. Elevador. Miera sentiu-se como estava a afogar-se. Não pode simplesmente. As pessoas vão falar. Elas vão pensar. Deixe eles pensarem o que eles querem. A mandíbula de Dante Mandíbula estava apertado. A sua decisão estava final. Você já me deu-me o teu problemas anos atrás. Mera. Aquela noite em autoestrada, você levou na meu fardo sem pedir por nada em troca. Agora é a minha vez. Ele escolheu o seu casaco e colocou sobre o seu braço. E ao contrário de você, eu não me afasto até a dívida for paga. Como ele dirigia-se em direção ao elevador, Miera chamou. O que se eu não quero isso? Dante fez uma pausa, o seu dedo pairando sobre o botão. Sem virar, ele disse, então diga o que arrependes de ter a minha vida naquela noite. E eu de volta a recuar. O silêncio preencheu sala de baile. Miera abriu a boca, mas as palavras não surgiram. Ela não conseguia lamentar. Apesar de tudo, o medo, o sangue, os pesadelos que se seguiram, ela não conseguiu lamentar puxar outro ser humano de certa morte. Isso é o que eu pensei, disse Dante em voz baixa. O portas do elevador abriram-se e ele entrou para dentro. Vai para casa, Miera. Vá descansa. E não venha amanhã. É sábado. A sua segurança começa na segunda-feira. As portas começaram a fechar, mas Miera viu ele uma vez. A sua expressão indecifrável, os seus olhos guardando promessas que ela não compreender. Quando o elevador desapareceu, ela ficou sozinha em o destruída, ela mãos enfaixadas latejantes, a sua mente a girar com único realização. Dante Moretti não esquecera suas dívidas. E agora ela estava prestes a aprender exatamente o que isso significava estar sob a proteção de um homem que era proprietário metade da cidade. Dante entrou em o seu escritório em na 45. Há luzes da cidade, luzes de Boston, espalhando-se antes diante ele como um reino feito de vidro e aço.
Ele soltou a gravata e serviu outro uísque, mas ele não bebeu. Em vez disso, ele caminhou até sua secretária e puxou para imagens de segurança imagens do salão de baile. Rebobinando para o momento antes do incidente, ele observou Miera mover-se através da multidão. Pequena, cuidadosos passos, cabeça baixos, ombros curvados para dentro, como ela estivesse tentando levar menos espaço em mundo. Ela estava fazendo isso há 3 anos, e ele percebeu cada vez. Ele percebia tudo nela, ela. A maneira ela organizava os arquivos com códigos de cores precisão. A maneira ela antecipou suas necessidades antes de ele as expressasse. A maneira ela nunca perguntou por reconhecimento ou elogios, apenas silenciosamente feito o seu vida profissional funcionar como uma máquina bem lubrificada. Mas mais do que isso, ele percebido as sombras sob seus olhos, a maneira ela estremeceu quando as pessoas levantaram as vozes, o assombrou qualidade em seu olhar, quando ela pensava que não ninguém estava no olhar. Ele querido dizer algo, fazer algo, mas o momento nunca parecido certo. Como fazer, diz alguém que já ha estado procurando por há 7 anos. Como fazê-lo, você explica isso? O rosto tem queimado na a sua memória desde a noite, eles salvaram a tua vida. Dante avançou imagens quadro em quadro. Carla empurrando a bandeja, espelho caindo, sangue na mármore, a sua mandíbula cerrado tão que os dentes acharadê. Ele mudou para um câmara ângulo de barra. Aumentar o zoom em rosto de Mira, como enquanto ela olhou para cima para ele. Mesmo através das imagens de segurança, ele pôde ver a confusão nas seus olhos, a incredulidade. Ela não tinha nenhuma ideia quem ela estava. Puxando para fora o telemóvel, Dante abriu pasta que ele nunca mostrado a ninguém. Dentro dela estavam fotografias, granuladas, escuras, tiradas a partir câmaras de trânsito, câmaras e respostas de emergência, registros de resposta. O acidente, o seu carro destruído e uma imagem desfocada. Imagem que assombrado durante 7 anos. Uma mulher em casaco, o seu rosto parcialmente obscurecido, ajoelhada ao lado dele em a estrada. Ele tinha essa imagem dezenas de vezes, consultou especialistas, até contratou investigadores privados Eles dado a ele fragmentos, altura, aproximadamente peso, cor do cabelo, mas nunca o nome. A mulher desaparecido como fumo até 3 anos atrás. Dante lembrou-se o dia Miera tinha entrado em o seu escritório para a sua entrevista. Ela estado tão nervosa, agarrada ao seu currículo como uma âncora de salvação, mal capaz a manter o contato. Ele quase perdeu isso. A maneira ela inclinaram a cabeça quando ela estava a pensar. O maneira precisa maneira ela se movia as mãos quando ela falava. O ligeira cicatriz no esquerda pulsos de onde ela arranhou, puxando ele dos destruição. O seu coração parou parado. Mas ele dito nada, apenas contratou ela, observou a ela, esperou, porque Mera Reis, agora Mera Shun, claramente não querer ser encontrado. E Dante aprendido a paciência em os 7 anos desde aquela noite. Você não construíste um império ao apressar as coisas. Ele corrido verificação de antecedentes, do claro. Descubra o ex-marido, a ordem de restrição, o mudança de nome mudança, descoberta uma mulher que estava correndo dos demônios enquanto ele estivesse pesquisando por um anjo. Então, ele esperado, mantido a sua distância, certificado-se certeza ela estava segura enquanto dar a sua o espaço de que ela precisava para se curar. Mas esta noite mudou tudo. Esta noite ela ouvida no seu relógio em o seu prédio por seus funcionários. A proteção que ele mantido de sombras não era suficiente. Dante mudou-se para um arquivo e puxou para fora gasto pasta de couro. Dentro estavam registros hospitalares, registros de 7 anos. Fraturas múltiplas, hemorragia interna, hemorragia, Michel. Grave. Os médicos tiveram dado a 30% de sobreviver. Sem imediata intervenção, o relatório dizia: o paciente precisaria ter sucumbido ao fumo inalação e subsequente incêndio no veículo. Isso foi o termo para o que Miera fez feito. Isso não capturar a coragem que foi necessária para aproximar-se veículo em chamas.
Não descrever a resistência necessária para arrastar um homem de 90 quilos para a segurança. Não explicar por que uma jovem mulher dirigindo sozinha à noite correria arriscar a sua vida por um estranho. Mas Dante sabia o motivo. Ele tinha visto isso nela, olhos dela, olhos esta noite. O mesma qualidade que salvo ele 7 anos atrás. Mara Sheen não se afastou para longe das pessoas em problemas, mesmo quando ela deveria. O seu intercomunicador tocou. A voz de Vincent chegou. Profissional como sempre. Chefe, informações preliminares, informação sobre Bennett e seu grupo. Venha. Vincent entrou, com o tablet na mão. Carla Bennett tem estado folheando de orçamento para 2 anos. Pequenos montantes difíceis de rastrear, mas está lá. Marcus Chen tem um problema. Deve aproximadamente 80 mil a alguém, pessoas desagradáveis, pessoas em Sudi. Sharon Moss tem a alimentar informações a Kellerman Construction, a nossa maior concorrente. A expressão de Dante não mudou, mas o seu aperto sobre o copo de uísque apertou. Evidências sólidas, registros, e-mails, gravações de conversas telefônicas. Vincent fez uma pausa. Você quer que eu para cuidar isso discretamente ou não? Dante descer o seu copo com precisão. Eu quero isso alto. Arquivo acusações contra Bennett. Deixem os credores de Marcos saibam que ele está cerca de a ficar desempregado. E Sharon, ele sorriu, mas não havia nenhuma calor nele. Tenha certeza que todas as construção empresa em Inglaterra sabe que não pode ser confiável. Ela vai ter a sortuda em conseguir um emprego, gerir uma loja de ferragens de quando estou terminar. Vincent acena com a cabeça sem surpresa. E a senhorita Chin, ela não vai a gostar isso nível de atenção. Eu sei. Dante voltou para trás para a janela, o seu reflexo fantasmagórico no vidro, mas ela não entende o tipo de pessoas estamos lidamos. Bennett tem conexões. O cunhado é um vereador. Marcos deve dinheiro a pessoas que não esquecem as dívidas. E Sharon, ele fez uma pausa. Se Kellerman Construction perceber que Mare é importante para mim, eles usarão ela como alavanca. Então, nós protegê-la, ela queira isso ou não. Exatamente. Dante puxou para cima a imagens de segurança, imagens novamente, congelando em rosto de Mira como enquanto ela olhou para cima para ele. 7 anos atrás, ela salvou a minha vida sem pedir permissão. Agora eu retorno o favor. Vincent mudou-se em direção à porta e então parou. Chefe, você sabe que ela vai lutar isso. Ela não o tipo que aceita ajuda facilmente, Teixe. Eu conheço a voz de Dante, era suave, quase gentil. Ela é teimosa, independente, corajosa para o ponto da tolice. Ele tocou o tela onde a imagem estava congelada. Mas ela estivera sozinha há muito tempo. E estou farto de assistir de sombras. Depois de Vincent sair, Dante ficou sentado em sua cadeira e abriu a parte de baixo da de sua secretária. Dentro estava um pequeno pedaço de azul. Tudo o que restou de casaco de Mira, casaco de daquela noite. Os paramédicos tiveram cortado a adiela. Quando eles verificaram o por ferimentos, ela recusado relatar. Ele guardado isso por 7 anos. Um lembrete, uma promessa. Eu encontrei você. Ele sussurrou para o escritório vazio escritório. E nesse vez, não deixar você desaparecer. Lá fora, Boston dormia, sem saber de que a sua mais poderoso homem tinha apenas declarado guerra a qualquer pessoa que se ousasse magoar a mulher que lhe dado a uma segunda oportunidade na vida. O jogo mudado. Mara simplesmente não sabia isso ainda. Segunda-feira chegou muito rápida. Mara ficou do lado de fora do escritório de Dante, com as mãos enfaixadas, mãos agarradas uma pasta que ela não precisava. Ela tinha passado todo o fim de semana a reviver na sexta-feira à noite em sua mente, tentando de fazer sentido de tudo. Dante Moretti estava o homem de o acidente. O sangramento desconhecida, ela puxado de torcido metal e fogo. O corpo inconsciente ela arrastou pelo asfalto, enquanto as chamas lambe por seus sapatos. 7 anos tinha mudado ele, cheio o corpo, o seu estrutura, endurecido suas traços, adicionou prata às suas têmporas. Mas agora que ela sabia, ela não conseguia desver isso. A sua secretária, Patrícia, acene a mão passar. Ele está esperando por ti.
O estômago de Mira estômago afundou. É claro, ele estava. Ela bateu 2 vezes e entrou. Dante sentiu-se atrás, a sua enorme mesa de mogno-mesa revisando documentos, o seu óculos de leitura espetados, empoleirados em o nariz. Ele olhou para cima e algo em sua expressão suavizou-se. Senta-te, disse, retirando os óculos. Por favor. Miera sentou-se em borda beira de couro, cadeira de couro, pela em frente dele ele, a sua coluna rígida. Tu queria ver. Eu queria conversar, falar. Ele encostou para trás, estudando ela com aqueles olhos escuros e penetrantes olhos. Como estão? Melhores. Obrigado muito. Ela olhou para as ligaduras. Eu ainda trabalhar. Digitar, arquivar, o que você precisar. Isso é não a razão você está aqui. Dante ficou e mudou-se para a janela, mãos colocadas nos bolsos. Por um momento, ele apenas olhou para a cidade abaixo. Por que não você disseram-me que eles trataram ter assim isso? A questão ficou entre eles, suave, mas insistente. A garganta de Mira garganta apertou. Eu não pensava que alguém se importar. Eu gostaria me importado. Tu, o CEO. Você tem coisas com que se preocupar. Eu estou apenas... Não. Ele virou-se de repente. Não se diminuir a si mesmo assim isso. Tu faz isso constantemente encolhendo-se a pedir desculpa fazendo pequeno. Ele aproximou-se mais perto, a sua voz abaixando. Por quê? Porque é assim que você sobrevive. Mera queria dizer. Porque quando estás pequeno é mais difícil de atingir. Porque mulheres invisíveis mulheres não sofrem feridas. Mas as palavras não sair. Então ela sussurrou. Não estou a ser invisível. Dante agachou-se na frente dela sua cadeira, trazendo a si mesmo a olhar olho. O gesto foi tão inesperado, tão íntimo que a respiração de Mira suspiro ficou preso. Tu não estavas invisível naquela noite por a autoestrada. Disse em voz baixa. Tu estavas o único coisa que vi. Os olhos de Mira queimaram, ardiam. Eu não entendo. Tu estava inconsciente. Como pôde? Eu não estava. Não totalmente. O seu olhar fixou-se o dela, recusando-se de deixar ela olhar para longe. Eu lembro-me pedaços. A tua voz a dizer-me para ficar acordado. As tuas puxando-me para fora mesmo, embora estivesse aterrorizado. Eu conseguia ouvir isso em sua respiração. Maneira você continuou dizendo, tá tudo bem. Está tudo bem, acabou, como você estivesse tentando de se convencer a si mesmo. Uma lágrima escorreu pelo rosto, pela bochecha, antes de ela conseguir separar isso. Ela nunca dito a ninguém sobre aquela noite, não a sua irmã, não a sua terapeuta, nem mesmo o ex-marido, antes de tudo se separar, desmoronar. Isso tinha parecido muito crua, muito pessoal, como ela falasse sobre isso, ela ter que relembrar o terror de pensar, ela estava sobre para ver alguém queimar até morte. Tu salvou, Dante continuou, com a voz áspera de emoção. E então você desapareceu. Os paramédicos disseram que recusou o tratamento, deram um nome falso e desapareceu antes de eles pudessem obter a sua informação. Por quê? Mera fechou os olhos, as memórias inundaram de volta. O meu ex-marido, ele acompanhou tudo. O meu telefone, o meu cartões de crédito, onde eu fui. Se ele sabido eu estava num acidente, que a polícia possa querer uma declaração. Ela abriu os olhos, encontrando o olhar de Dante. Ele gostaria ter usado isso para encontrar a mim. Eu não podia arriscar isso. Compreensão, o cruzamento de características de Dante, seguido por algo mais sombrio. Ele magoou você. Não foi uma questão, mas Meera aceneu com a cabeça mesmo assim. Não fisicamente. Ele também muito inteligente para isso. Ele apenas controlava tudo. Quem eu falei, o que eu vesti, onde trabalhei. Quando eu finalmente saí, eu tive que apagar completamente. E você tem estado apagando a si mesmo desde sempre, desde Dante ficou de pé, correndo a mão pelo cabelo. Mesmo aqui onde estás seguro. Mesmo quando estás intimidado e assediado. Eu era seguro, Meera corrigiu suavemente. Até você despediu metade da equipe de gestão por mim. Eles mereciam isso. O desvio de fundos. Você investigou eles. Mera ficou agora também, com raiva a ferver por baixo o seu medo. Você cavaste nas suas vidas porque de o que aconteceu comigo mim. Eu protegi o que é meu. Havia que palavra novamente. Maldita,
Foi e enviou um arrepio por espinha de mira espinha. Parte medo, parte algo mais que ela não querer examinar. Eu não sua, disse ela, forçando força em sua voz. Não estou sou de ninguém. Não mais. Dante aproximou-se para mais perto, parando apenas dentro a seu espaço. Você está certo. Não estás não meu. Mas você é sob a minha proteção e não há uma diferença. Existe a? Meera desafiou. Porque de onde estou. Parece como você está tomando decisões sobre a minha vida sem me perguntar. Você está certo quanto a isso também. Ele surpreendeu a ela ao concordar. Eu deveria ter perguntado. Mas você aceitaria aceitado ajuda se eu oferecida? A resposta foi não. E eles ambos sabiam disso. O que fazer você quer de mim? Meera perguntou exausta de repente. Por que isso importa tanto para tanto? Dante estava calado por muito longo momento. Quando ele falou, a sua voz era rouca, despojada de seu controle. Faça você sabe o que é ter dever a alguém a sua existência? Cada respiração que dei e tomei por 7 anos tem emprestado vez. Cada sucesso, cada conquista, tudo existe porque você não dirigir até aquele acidente. Porque você teve coragem quando isso importava. Ele deu para trás, dando espaço. Eu passei 7 anos à procura por ti, Mera. 7 anos a perguntar-me quem você era, se estivesse bem, se te se arrependesse de parar. E quando eu finalmente encontrei você, estavas tratado como lixo em minha própria empresa. E eu estado muito cego para ver isso. Isso é não a sua culpa. A culpa é a mandíbula cerrado. É minha culpa porque eu deveria ter estado prestando atenção. Eu deveria ter protegido você no momento você atravessaste por aquelas portas há 3 anos atrás. Em vez disso, eu continuei minha distância, pensando. Eu estava respeitando a sua privacidade e todos o que fiz foi deixar você vulnerável. O coração de Mira coração batia forte. Então, o que acontece agora? Dante mudou-se para trás para sua secretária, criando uma distância entre eles. Quando olhou para ela novamente, a sua expressão ficou cuidadosamente neutra. Agora você fazer uma escolha. Você pode caminhar, transferir-se para outro departamento, trabalhar remotamente, até mesmo sair à empresa com um excelente, ou você pode ficar e deixar eu fazer o que eu devo ter feito 3 anos atrás. Certifique-se de que está tratado com o respeito e segurança que merece. E se eu ficar, então você aceitas que eu vou proteger você. Não porque eu te possuo você, mas porque eu te a ti. Há uma diferença, mesmo se isso não pareça como isso. Mera olhou para suas mãos enfaixadas. E ele desceu. Então em o homem que anexado o seu cuidadosamente construída vida invisível vida. Parte de ela desejava correr para desaparecer novamente, como ela tivesse feito antes. Mas outra parte, a parte que tinha parado em que autoestrada 7 anos atrás, estava cansado de correr. Vou ficar, disse em voz baixa. Mas em uma condição Dante levantou uma sobrancelha. Nome o nome. Não mais investigar pessoas sem me dizer. Não mais me fazer-me o centro do escritório drama. E definitivamente ela conheceu os olhos firmemente. Não mais ligar-me teu. Um fantasma de um sorriso tocou os lábios de Dante. Feito. Mas a segurança permanece. Tudo bem. Meera mudou-se em direção à porta e então parou. Dante, naquela noite. Tu não me deves nada. Eu gostaria de tudo parado para qualquer pessoa. Eu sei, ele disse suavemente. É o que faz você perigoso. Como Meera escapou o seu escritório, ela não ver Dante regressar para a janela. O seu reflexo perturbou-na o vidro. Ela não sabia que enquanto ela estivesse escolhendo ficar, ele estava tomando o seu próprias promessa de proteger ela de tudo, incluindo as partes de seu mundo, ela não sabia existir ainda. As partes que estavam cerca de chegar, procurar por ela. Terça-feira de manhã, Carla Bennett estava vazio. Por terça-feira da tarde, o seu nome e placa tinha removido de a porta. Quarta-feira, Marcos parou de aparecer para trabalho. Na quinta-feira, Sharon Moss já tinha esvaziado a sua secretária com 2 guardas a vigiar ela a cada movimento. O escritório ferviam de sussurros. Mera continuou a cabeça baixa, mas ela sentiu as escadas a segui-la ela através dos corredores. Pessoas que nunca reconheceram a sua existência, de repente,
Afastou-se para o lado quando ela se aproximou. A quebra ficou silêncio quando ela entrou. Mesmo os executivos que riram de piadas, agora acenou respeitosamente enquanto ela passava. Ela odiava cada segundo disso isso. Fizeste ouviu? Ouviu Bennett estava investigado por desvio de fundos. Uma mulher da RH sussurrou perto de a fotocopiadora enquanto Meera esperava por os seus documentos. 2 anos de roubar da fundos da empresa. E Marcos palavra? Ele deve dinheiro a alguém, pessoas em Sudi. Cobradores de dívidas apareceram no seu apartamento. Sharon estava pior. Moretti teve certeza de que todas as construções estivessem em Inglaterra. Inglaterra sabe que ela é uma empresária empresarial. Ela está na lista negra. O estômago de Mira Estômago revoltou-se. Ela agarrou suas cópias e apressou-se para sua secretária. Mas os sussurros seguiram na ela. Por sexta-feira, uma dúzia de rosas apareceram em sua secretária. Nenhum cartão, apenas sangue vermelho em um vaso. Patrícia, secretária de Dante, sorriu quando viu eles. Alguém tem um admirador. Quem enviou isso? Meera perguntou, já sabendo a resposta. Não, eles estavam aqui quando eu cheguei esta manhã. E o sorriso da Patrícia sugeriu que ela sabia exatamente quem tinha enviado. Meera esperou até o almoço, e então marchou até o escritório de Dante. Ela não bater. Ele olhou para cima de seu computador portátil, sem surpresa. Meera, para. Ela estava o vaso em sua secretária com mais força do que necessário. Seja o que for você estiver a fazer, pare. Eu enviou-te flores. Isso é dificilmente um crime. Você destruiu 3 vidas. Dante fechou o seu portátil com deliberada calma. Eu segurei 3 pessoas responsáveis por seus crimes. Há uma diferença. Todos pensam que sou sua mera, não consegui terminar a frase. A palavra amante queimou em sua língua. O meu o quê? A voz de Dante Voz estava perigosamente suave. Diga isso, eles pensam que estou a dormir com você para proteção. Então eles são idiotas. Ele ficou movendo-se à sua secretária. E se alguém dizer que isso, o seu cara, eu quero o nome deles nome. Você está a fazer a piorar pior. A voz da Mira estremeceu. Eu estava invisível antes. Agora estou algum tipo de intocável princesa em uma torre e todos estão aterrorizados de olhar para errado. Ótimo. A única palavra atingiu ela como um tapa. Ótimo. Você acha isso é bom? Eu acho. Dante disse cuidadosamente que para 3 anos você tem tratado como móveis usados, desrespeitado e ignorados. Agora as pessoas veem você. Elas respeitam você. Eles pensam 2 vezes antes. Antes de o quê? Antes de ser humano ao meu redor mim. As mãos de Mira tremiam. Jéssica da contabilidade não vai nem almoçar o almoço comigo. Tom de isso literalmente cruzou a rua para evitar-me ontem. Não estou não protegido, Dante. Estou isolado. Algo piscou em sua expressão. Talvez, ou arrependimento. Aquilo não era minha intenção, mas é o que aconteceu. Meera afundou uma cadeira exausta. Eu sei que pensa que está a ajudar. Eu sei que acredita que me deves a mim algo. Mas isso, ela gesticulou para o escritório, o edifício, o barreira que agora a rodeava ela. Isso não é proteção, é uma gaiola. Dante estava calado por muito longo momento. Então ele mudou-se para o bar-carrinho e serviu 2 copos de água, oferecendo a ela um. Você está à razão. Meera piscou. O quê? Tem certo. Ele repetiu, sentado do outro lado dela ela. Eu exagerei. Eu estava tão concentrado em punir as pessoas que magoaram você que eu não considerar como isso poderia afetar o seu vida. A admissão chocou-a ainda do que qualquer outra coisa que naquela semana. Os homens como Dante Moretti não admitiram os erros. Eu não consigo desfazer o que já feito, ele continuou. Bennett, Marcus e Sharon cometeram crimes. Eles fariam tido demitidos de qualquer maneira. Mas de maneira eu lidar isso, ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Eu deixei a minha raiva me guiar-me, em vez de meu julgamento. Por quê? Meera perguntou em voz baixa. Por que isso importa tanto para tanto? Dante encostou para trás, com uma expressão distante. 7 anos atrás, eu acordei em um hospital. A minha mãe estava a chorar. Ela disse-me os médicos disseram que eu não ter sobreviver.
Isso se eu estivesse aquele carro 30 segundos a mais, eu estaria morto. Ele conheceu os olhos de Mira-olhos. Você me 30 segundos. Você deu-me 7 anos com minha antes de ela falecer. Você deu tempo para construir esta empresa, para honrar o meu legado, para tornar-me alguém que valha ser salvo. A garganta de Mira Garganta apertou. Eu não sabia. Não estou a dizer você pela sua simpatia. A voz de Dante estava firme. Estou a dizer que isso você compreenda. Isto não é sobre posse ou controle. Trata-se sobre o facto de que todos os coisa em minha vida existe porque você paraste, porque você foste corajoso quando não tinha que estar. Então, o que fazemos agora? Miera sussurrou. Dante pensou por um momento e então puxou para o telemóvel. Ele escreveu algo e olhou para cima. Nós mudamos estratégia. Não mais grandes gestos, sem mais exibições, demonstrações, mas a segurança permanece discreta, invisível, apenas como você prefere. Eu posso viver com isso. E ele ficou de pé, estendendo a sua mão. Eu quero que saiba uma coisa. Tu não estará isolado aqui. Se as pessoas têm medo de se aproximarem você porque eles pensam que eu retaliar, então eu fazer isso, claro que isso não é o caso. Miera tremeu a mão dele, surpreendida por como natural isso parecia. Obrigado você. Não agradeça ainda. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Você ainda ter de participar ao almoço da empresa próximo na próxima semana. Encare todos. Mostre que não está alguém intocável em uma torre. Miera gemiu. Eu odeio almoços. Eu sei. Vou sofrer até isso contigo, você. Como ela virou para sair, Dante chamou. Mera, guarda as rosas. Elas eram caras. Apesar de tudo, ela riu. Eles vão para a sala de descanso. Todos podem aproveitar deles. Depois de ela sair, Dante voltou para sua secretária e abriu mensagem de Vincent. Kellerman Construction tem estado fazendo perguntas sobre o seu assistente executivo. Recomende maior vigilância. Mandíbula de Dante, mandíbula apertou. O empresa rival estava a farejar por aí. Eles tinham visto a demissão da Carla a ser despedida, ouviu os rumores, e agora eles estavam a investigar por pontos fracos. Ele escreveu de volta. Dupla a segurança. Eu quero saber quem faz perguntas e por quê. E Vincent, continue isso invisível. Ela não precisa saber ainda. Ele enviar, e então ficou a olhar para a cidade abaixo. Miera pensou que o perigo estava término, que os valentões tivessem tido tratados. Ela não entender que em mundo, mostrar proteção era o mesmo que pintura um alvo. As pessoas fariam ver ela como sua fraqueza agora. E em Boston, concorrência acirrada, as fraquezas foram exploradas. Dante havia prometido Miera dignidade em vez de posse. Agora ele tinha que entregar a encomenda enquanto mantendo a sua segura contra ameaças que ela nem sabia que existiam. Ele puxou para cima a feeds de segurança, encontrou a câmara mostrando a secretária de Mira e observou o lugar às rosas em o quarto-sala, exatamente como ela dito. 3 colegas de trabalho aproximaram-se imediatamente, aproximaram-se a ela, sorridentes, conversando. O isolamento estava a quebrar. Dante permitiu a um pequeno sorriso. Então ele voltou para o seu computador e começou a planear para as guerras que estavam a chegar. As que Miera nunca ver, mas que ele lutaria nas sombras para manter o seu mundo brilhante. Isso é o que proteção realmente significa. Não gaiolas ou grandes gestos, apenas silenciosos, implacável vigilância. O artigo atingiu o Boston Herald na segunda-feira de O Mistério de Moretti Mistério. O CEO demite funcionários por assistente. Miera estava a preparar café em seu apartamento quando o seu telefone começou a vibrar. Mensagem de texto depois de mensagem de colegas de trabalho, a maioria dizendo a mesma coisa. Tenha você visto as notícias? As mãos tremiam enquanto ela puxava para cima o artigo sobre seu computador portátil. Fontes próximas a Moretti revelam que o CEO, Dante Moretti, demitiu 3 funcionários após uma altercação em empresa e evento da empresa. O catalisador, um assistente com nenhuma experiência gestão e suspeita proximidade ao notoriamente privado. Ela revelou-a do nada há 3 anos atrás.
diz fonte anônima. Agora, de repente, ela está intocável. Todos sabem o que isso significa. O artigo incluía uma foto, granulado, mas inequívoca, de Dante agachado ao lado ela indo sala de baile, a sua mão na braço dela braço. A legenda dizia: Moretti tende a ferir assistente enquanto 200 convidados foram dispensados. O estômago revirou. Eles fizeram isso parecer calculado, como ela estava algum tipo de manipuladora garimpeiro que orquestrou toda a coisa. O seu telefone tocou. Patrícia, não venha hoje, Patrícia disse sem preâmbulos. Estão repórteres lá fora o edifício. Há pelo menos uma dúzia. O quê? Meera mudou-se para a sua janela. O seu apartamento estava em um bairro em Dorchester, 20 minutos do centro da cidade. Certamente eles não o fariam. Um branca estava estacionada em frente rua. Oh, meu Deus! Meera de volta para trás de janela a janela, o seu coração acelerado. O Sr. Moretti quer que você que ficar em casa até isso acabar. Ele está a lhe dar isso. Como eles me... Patrícia hesitou. Alguém vazou o seu endereço? Estamos tentando descobrir quem. Depois de ficar, Meera andou de um lado para o outro o seu pequeno sala. Isso era exatamente o que ela... A atenção, a exposição, a invasão da privacidade. Para 3 anos, ela estado invisível. Agora o seu rosto estava no jornal, a sua vida sob escrutínio, a sua cuidadosamente construído anonimato destruído. Uma batida à sua porta fez ela saltar. Ela espreitou através do olho mágico. Um homem em um fato ficou ali segurando um microfone. Atrás dele, um cameraman. A senhorita Chun, eu sou Derek Matthews, da Canal 7. Nós acabamos de gostamos fazer perguntar você algumas perguntas sobre o seu relacionamento com Dante Moretti. Meera afastou-se para trás de a porta, a sua respiração a sair em falta de ar suspiros. Isso era um pesadelo. O seu ex-marido via ver isso. Todos de a vida veria ver isso. A privacidade, ela lutado tão diligentemente para manter, estava a dissolver em tempo. O seu telefone voltou a vibrar novamente, um número desconhecido. Ela quase não atender, mas algo fez ela escolher. Não abra a porta. A voz de Dante estava controlada, mas precisava de urgência. Não vá lá fora. Não falar com ninguém. Eles encontraram o meu apartamento. Eu sei. Estou enviando alguém para buscar você. Não. A palavra veio a mais nítido do que pretendido. Não mais gestos. Lembra-se? Eu consigo lidar com a Meera. Algo em seu tom a impediu ela. Isto não é grande. Isto é segurança. Alguém divulgou a sua informação para a imprensa deliberadamente. Alguém quer que você exposto e vulnerável. Por que alguém? Porque eles querem de me magoar através de você. A voz de Dante estava sombria. E agora estás em pé em frente de uma janela em um piso ou apartamento sem sistema de segurança. Então, por favor, pelo uma vez, deixe-me ajudar. Meera olhou para a janela. Ela puxado as cortinas, mas ele estava ela. O apartamento estava indefensável. Quem divulgou a minha informação? Estamos trabalhando isso. Vincent acha que é Kellerman Construction. Eles andado a rondar desde a última, fazendo perguntas, investigando por podres. O seu concorrente. Sim. E eles não estão acima de usar as pessoas para obter o que eles querem. Uma pausa. O meu motorista estar lá em 10 minutos. Mercedes. Matrícula começa por 7K. Não abra a porta para ninguém. Depois de Dante pendurado, Meera ficou paralisada em sua sala de estar. Isto estava girando de controlo. Ela tinha salvo a vida de um homem há 7 anos. Pediu por nada em troca, e agora ela foi apanhada em algum tipo de guerra em ela não entender. Outra batida, mais forte desta vez. A Sra. Chun, nós sabemos que está lá. Nós apenas queremos o seu lado de dar a história. Você e Dante Moretti estão romanticamente? Você manipulou a situação para obter esses funcionários demitidos? Manipular. A palavra atingiu como um golpe. Meera agarrou o telefone e fez algo que ela nunca fez. Ela chamou Dante de volta. Ele atendeu no primeiro toca. O que há de errado? Eu quero desistir. As palavras saíram. Vou transferir para outro lugar. Sair a empresa. Seja o que for necessário para fazer isso acabar. Se eu partir,
Eles vão deixarem sozinho. Não, Dante, ouve a mim. A sua voz estava ainda envolta em veludo. Isso é exatamente o que eles querem. Eles querem que fiques assustado e a fugir para que eles possam escrever o que narrativa eles escolherem. O mistério de Moretti Mistério. Mulher foge em escândalo. Assistente demite-se em meio a de controvérsia. Eles vão pintar você como culpado independentemente de o que você fizer. Então, o que faço eu faço. Você estás à sua posição. A pausa e você deixa-me cuidar o... Eu não quero você que lidar isso. Cada vez que você lidar em algo, ele fica maior. Mais atenção, mais drama, mais... Eu sei. A voz de Dante suavizou-se, suavizou-se. E estou... Desculpe, mas me era... Se você for para longe agora, eles ganham. Os valentões ganham. As pessoas tentando de usar você como munição vencer. É isso o que você quer? Não, meu Deus, não. Ela passado muitos anos deixando as pessoas pressionarem por aí, por aí. Primeiro o seu ex-marido, depois os seus colegas de trabalho. Correr tinha mantido segura, mas isso também mantido ela pequena. O carro apenas parou em frente a do seu edifício, Dante disse. Vincent está a conduzir. Ele vai trazer você a algum lugar seguro enquanto nós resolvemos isso. Meera espreitou através das cortinas. Um Mercedes estava de fato aparecido e um homem de ombros largos em um fato escuro estava lá a sair. Ela reconheceu Vincent do salão de baile. Onde estás você a levar-me? Para algum lugar os repórteres não seguir. Algum lugar você pode respirar sem câmaras em sua cara. Ele hesitou. Você confia em mim? Isso foi a pergunta, não era? Mera olhou para seu pequeno apartamento. O seu espaço seguro espaço, agora invadido. Ela pensou sobre a autoestrada 7 anos atrás, a escolha de parar ou continuar a conduzir. Ela tinha escolhido a coragem naquele momento. Talvez foi hora de escolher novamente. Eu confio em ti, disse em voz baixa. Então vai com Vincent. Eu encontro contigo em breve. Mera agarrou a sua saco, pegou respiração e abriu a porta. Os repórteres avançaram para frente gritando perguntas, câmaras a disparar. Vincent parecia como uma parede entre ela e o caos, o seu braço criando uma barreira enquanto ele guiava ela para o carro. É isso verdade que você é amante? Você te o seduziste ele por dinheiro? Como tempo tem você estar a dormir juntos? Cada pergunta foi uma faca. Meera continuou a baixa, deixou Vincent protegê-la ela e deslizar para dentro o parte de trás do Mercedes traseiro. A porta fechado, abafando o ruído. Como Vincent afastou para longe de meio-fio Meera olhou para trás para os repórteres ainda a filmar, ainda gritando. O seu vida estava analisada por estranhos. A sua reputação destruída por pessoas que não a conheciam ela. E em algum lugar em a cidade, Dante Moretti estava preparando para ir para a guerra para proteger uma mulher que salvou a sua vida 7 anos atrás. Meera apenas esperava que eles ambos sobrevivessem o que se depois. Vincent conduziu Meera para um luxuoso edifício alto em Bath. O edifício tinha estacionamento subterrâneo, estacionamento privados e segurança que tornou-os parecerem casuais. Ele acompanhou ela para um penthouse no 23º andar, elegante, moderno, com piso ao teto, janelas, com vista ao Rio Charles. O Sr. Moretti mantém este local para fora da clientes, Vincent explicou, entregando-a uma chave. Você estará seguro aqui. Os monitora todas as entradas e o imprensa não sabe esta localização existe. Como tempo eu preciso para ficar. A expressão de Vincent, era compassiva. Até o calor acabar. Poderia ser poucos dias. Poderia ser uma semana. Depois de ele sair, Meera explorou o apartamento. Era bonito, mas impessoal. Móveis caros, móveis com 100 fotografias. Arte que parecia profissionalmente selecionadas. Uma cozinha abastecida com produtos básicos, mas nada pessoal. Gaiola dourada apenas como ela acusado Dante de construir. O seu telefone vibrou. Dante, você estás bem? Vincent disse. Você fez isso em segurança. Ela escreveu de volta. Sim, obrigada muito. Isto também demasiado muito. É necessário. Obter um pouco de descanso.
Eu passara esta noite depois de eu tratar com a imprensa. Mera estabeleceu o telefone e mudou-se para as janelas. Boston espalhou-se antes diante ela, lindo e indiferente. Em algum lugar lá embaixo, por aí, repórteres estavam provavelmente ainda acampados do lado de fora do apartamento. Em algum lugar, havia pessoas que estavam a ler que artigo e fazer julgamentos sobre o seu caráter baseados em mentiras e insinuações. Ela nunca sentiu mais presa. As horas passaram. Miera tentou trabalhar em o seu portátil, mas concentração era impossível. Ela fez chá que ela não bebeu, assistiu o pôr do sol por sobre Rio, saltar em todos os som baixo som. Às 8 horas da noite, o seu telefone tocou. Um número desconhecido novamente. Olá. Respiração. Então uma voz, masculina e áspera. Você deve ter ficado invisível, pequeno rato. O sangue da mira-sangue ficou em gelo. Quem é isso? Alguém que foi pago para entregar uma mensagem. Ficar longe de Moretti ou vai arrepender? A linha morreu morta. A mão de Mira tremeu tão que quase deixou o telefone. Ela ligou Dante. Alguém acabou de ameaçou, disse quando ele respondeu. Eles chamaram-me Ratinho. Isso é o que Carla usava para chamava. Eles sabiam. Onde estás você agora? A voz de Dante estava aguda. A penthouse onde você enviou. Não te mexas. Estou 10 minutos de distância. Vincent, troco de planos. Ela ouviu ele dar ordens em o fundo. Mera, ouvir o quê? Fecha a porta. Não atenda a ninguém exceto mim. Vou ligar quando estiver lá fora. Dante, estou com medo. Eu sei. Estou a caminho. Ela mal suspensa o telefone quando ela ouviu passos do corredor lá fora. Pesados, deliberados. O tipo de passos que significam para intimidar. Miera recuou para a porta, o seu coração batia forte. A penthouse de repente pareceu menos como um santuário e mais como uma armadilha. Ela estava 23 andares acima com lugar nenhum para fugir. Uma batida. Forte o suficiente para fazer barulho à moldura. Nós sabemos que está lá, querida. Abre a boca. Nós apenas queremos conversar. Mera agarrou uma faca da cozinha, sabendo que era inútil, mas precisando de algo em suas mãos. Ela moveu-se para a casa de banho, o único câmara com uma fechadura, e chamou 911 com os dedos a tremer. 112, o que é a sua emergência? Alguém está tentando de invadir meu apartamento. Estou. Ela agitada o endereço. A polícia está no caminho. Fiquem a linha com mim. O batidas ficou mais alto. E depois vozes discutindo. Nós não temos tempo para isso. O chefe disse. Assusta ela, não? Ela já assustada. Agora nós, as vozes desligadas de repente. Novos sons, uma briga, algo pesado batendo uma parede, um grunhido de dor. E então silêncio. Meera pressionou contra o parede. A faca agarrada em sua branco se... O operador do 112 perguntou se ela ainda lá. Batida calma, controlada. Mera, sou eu. Abriu a porta. A voz de Dante. Ela quase soluçou de alívio, correndo para fora de casa de banho. Ela tateou com as fechaduras e puxou a porta aberta. Dante ficou no corredor, o seu casaco desaparecido, as suas camisas mangas arregaçadas para cima e os juntas sangrando. Atrás dele, Vincent tinha 2 homens em chaves de cabeça, ambos maiores do que ele, ambos pareciam atordoados. Mais abaixo do corredor, 2 mais homens estavam esmagados em o chão, não se mexeram. Está ferido? Os olhos de Dante examinaram o rosto dela, o seu corpo, verificando-se ferimentos. Não, a faca escorregou dos dedos, batendo para o chão. Você não usou segurança. Você veio sozinho. Vince estava 30 segundos atrás de mim. Dante entrou para dentro e Vincent arrastou-o 2 conscientes para trás. Mas sim, eu vim sozinho. Você poderia ter ferido. Eles estavam aqui para magoar você. A sua voz estava monótona, definitiva. Isso não estava a acontecer. As sirenes a tocar no distância, cada vez mais perto. Dante puxou para fora o telemóvel e fez uma chamada. Detetive Morrison, Dante Moretti. Eu tenho 4 homens que apenas tentaram de agredir um dos meus funcionários.
Sim, vamos cooperar totalmente. A penthouse em Beacon Street. Ele pendurou e finalmente olhou para Meera com algo outro que a sua. Você estás bem? Eu não sei. A voz estremeceu. Eles chamaram-me, ameaçaram. Então eles vieram aqui. Como fizeram eles até sabiam onde eu estava. A expressão de Dante escuridou. Isso é o que eu pretendo descobrir. Vincent parecia em a porta. A polícia está no caminho, a caminho. Estes dois estão a cantar já. Eles foram contratados por alguém na Kellerman Construction. Pagou para assustar a senhorita Chen a desistir. Nomes, Dante disse friamente. Trabalhar nele isso, chefe. A polícia chegou para agentes que claramente conheciam Dante pela reputação. Eles fizeram declarações, prenderam os 4 homens e prometeu uma investigação completa. O detetive Morrison, um homem grisalho em os seus 50 anos, puxou Dante para o lado. Este é o segundo incidente que envolve a sua empresa este mês, ele disse em voz baixa. Estás a criar inimigos, Moretti. Estou eliminando eles, Dante respondeu. Há uma diferença. Depois de a polícia sair com os suspeitos, Mera e Dante ficaram sozinhos em Penthouse. A adrenalina estava, deixando o seu tremendo e exausta. Isto foi a minha culpa, disse em voz baixa. A deveria ter prever isso. Devia ter tido melhor segurança. Pare! Mera surpreendeu-se a si mesma com uma decisão em sua voz. Pare para. Tu não contratou esses homens. Você não divulgou o meu endereço. Você não escreveram esse artigo. Ela mudou-se para mais perto a ele. Tu salvou novamente. Eu não deveria ter tido. Tu não deveria estar em perigo porque de mim. Talvez não. Mera olhou para o seu sangrar. Mas eu estou. E correr não vai mudar isso agora, não isso? Dante conheceu os olhos dela, e algo mudou entre eles. Compreensão, aceitação, o reconhecimento de que eles estavam em isso juntos agora, quer eles planejaram isso ou não. Não, ele disse suavemente. Correr não vai ajudar. Não mais. Então, o que fazemos? A mandíbula de Dante, apertou. O que paramos de jogar defesa? Amanhã vamos para o ataque. O que faz isso? Significa, Dante disse, a sua voz levando o peso de não ditas e ameaças que Kellerman Construction acabou de fez o maior erro de empresariais. E por um momento eu terminar, eles vão desejar terem nunca ouvido o teu nome. Miera deveria ter assustada por o certeza em sua voz. Em vez disso, por primeira vez em dias, ela sentiu-se segura. Isso não era sobre proteção. Isto era guerra. Na manhã seguinte, Dante chegou ao penthouse com café e bagels. Ele parecia como não dormido. A sua gravata estava desamarrada, as sombras escuras os seus olhos e a sua mandíbula estavam apertado com o tipo de determinação que significava que ele estivesse trabalhando através de a noite. Arruma a saco, disse sem preâmbulos. Eu tenho um departamento em Cambridge. Melhor segurança, mais próximo ao meu escritório e completamente desligado à rede. Mera descer para baixo o xícara de café. Não, Dante piscou, claramente não esperando resistência. Mera, aqueles homens encontrou aqui, até nós sabemos como profunda isso. Não, ela repetiu em pé. Eu não me escondo mais. Isto não é sobre esconder. Trata-se sobre manter você seguro até o quê? Até você destruir o Kellerman Construction. Até todos os ameaça for neutralizada. Até que eu puder viver a minha vida sem olhar para trás A voz de Miravoz elevou-se apesar de seu esforço para manter calma. Quando isso acaba, Dante? Ele estabeleceu o café cuidadosamente, os seus movimentos controlados. Quando estás seguro, nunca vou estar completamente seguro. Não tanto quanto as pessoas sabem que eu importar para você. Ela viu ele estremecer ao a palavra matéria. Mas ela insistiu. Não você. Cada vez você proteges, tu provas que sou importante. Cada departamento, todos os segurança detalhe, cada ameaça que eliminar, tudo apenas pinturas ainda alvo em minhas costas. Então, o que fazer você quer que eu faça fazer? A frustração apoderou-se em a sua voz. Deixe eles ameaçarem você? Deixe eles magoarem você.
Eu quero que mimificar em minha própria. Mera aproximou-se para mais perto, forçando que ele a olhar para ela. Se eles se escondem, eles vencerão. Eles vão pensar que são meu, que eu sou sua posse para ser guardada. Mas se eu caminho livre, eles virão atrás de você novamente. Dante terminou com severidade. Talvez, provavelmente, as mãos de Miramão cerraram-se em os lados. Mas pelo menos eu estarei vivendo a minha vida em vez de existir em uma prisão dourada. Dante estava silencioso por muito longo tempo, os seus olhos escuros olhos procurando o rosto. Você sabes o que estás a perguntar? Eu estou a perguntar você para confiar em mim da maneira em que confiei em ti 7 anos atrás, quando eu puxei de dar aquele carro. A comparação atingiu o seu marca. A expressão de Dante mudou. Surpresa, depois compreensão, depois algo que parecia quase como dor. Aquilo era diferente, disse ele, disse em voz baixa. Tu estás a salvar a minha vida, e vocês estão tentando de salvar a minha. Mas Dante Mera alcançou a bola tocando o seu braço. Há mais para viver do que apenas sobreviver. Ele parecia para baixo para a sua mão em seu braço, depois de volta para ela, cara. Eu não consigo deixar você sair para perigo. Então não me dê segurança, mas tornem isso invisível. Deixe-me voltar para meu apartamento, voltar ao trabalho, de volta para minha vida. Mas não me eu desaparecer. A voz dela suavizou-se. Eu também muitos anos a ser invisível. Eu não vou voltar para isso, não nem para você. A mandíbula de Dante Mandíbula trabalhou enquanto ele processava as palavras. Ela podia ver a guerra acontecer por trás seus olhos, a necessidade de proteger versus a necessidade de respeitar a sua autonomia. Por fim, ele acenou com a cabeça. Está bem, mas com condições. É claro, existem condições, disse Mera, quase sorriu apesar de tudo. A segurança permanece mais discreta. Vincent atribui uma equipa que combina. Eles não ser óbvias, mas serão estar lá. Ele aguentou um dedo quando ela começou a protestar. Aqueles homens foram dentro de 10 pés de você última. Isso não acontece novamente. O que mais? Você instala um sistema de segurança em seu apartamento. Câmaras, alarmes, botão de pânico, tudo funcionam. E a sua voz tornou-se firme. Tu carregas isso. Ele puxou um pequeno dispositivo de seu bolso. Não maior do que um chave-chave. Pressione o botão e a equipa do Vincent chega em 3 minutos. Não importa onde você estiver. Mera levou o dispositivo, sentindo o seu peso. Ele era uma trela em uma maneira, mas era também uma tábua de salvação. Está bem. E mais coisa, Dante aproveite mais perto a sua presença esmagadora no pequeno espaço. Não esconder o que aconteceu. Não o artigo, não as ameaças, não qualquer disso. Nós controlamos a narrativa antes de Kellerman o faça. Como? Você dá uma entrevista. Conta o seu versão. Nos seus termos. O estômago de Mira estômago afundou. Eu não consigo. Falar em público, falar câmaras. Estarei lá contigo vocês. Nós fazemos isso juntos. A voz voz suavizou-se. Mera, eles fizeram tão a vilã em sua história. A amante, a manipuladora, a mulher que ficou pessoas inocentes, pessoas demitidas. Se você ficar em silêncio, isso é a história que fica. Ela queria discutir, para recusar, fazer qualquer coisa a não ser colocar a si mesma na câmara para o mundo para julgar. Mas ele estava certo. Silêncio tinha protegido ela uma vez. Agora estava usado como uma arma contra ela. O que faria eu dizer? Dizer? A verdade. Os olhos de Dante olhos seguravam nos dela. Isso você está um funcionário que está assediado, que você nunca estiveste romântico envolvido com mim, que você está uma pessoa reservada e que quer fazer o seu trabalho sem ser alvo e a parte sobre poupar a sua vida. Ele hesitou. Isso é a tua história para contar. Se você quer as pessoas saibam saber, nós dizemos. Se não o fizer, nós chamamos Nós continuaremos a informação privativo. A escolha decisão em os ombros de Mayra. Ficar invisível e ser destruído por rumores, ou passarem à luz e enfrentar julgamento cabeça. Nenhuma das opções parecia segura.
mas pelo menos um sentiu-se honesto. Está bem, disse finalmente. Eu vou fazer a entrevista, mas não vou não falando sobre o acidente. Xixi, isso é privado. Isso é nosso. Algo piscou em expressão de Dante, expressão ao a palavra nossa. Surpresa, gratidão, algo mais caloroso. Ela não conseguira identificar. Tudo bem. Ele estendeu a mão formal, apesar de a intimidade de um momento. Miera tremeu a cabeça, sentindo os calos em palma a palma, o força controlada força em sua aperto. E Dante, depois a entrevista e a investigação e o que quer que seja mais acontecer, eu quero a minha vida de volta. Não protegida. Não uma versão controlada. Apenas a minha vida. Então isso é o que você vai terá. Ele libertou a mão dela mas não deu para trás. Você vai caminhar livre, mas não desprotegido. Isso é o melhor que posso oferecer. Não estava perfeito, não estava uma liberdade, mas era mais do que ela tido nos anos, mais do que ela tido com o seu ex-marido, mais do que ela estivesse escondido em plano à vista em Moretti Construction. Foi um começo. Quando é a entrevista? Ela perguntou. Amanhã depois do almoço. Canal 4, transmitido ao vivo. Dantes ligeiro estava quase desculpador. Vincent, já tudo isso. É claro, ele fez isso. Mera tremeu a cabeça, mas ela estava a sorrir também. Você sabes, por alguém que prometeu não mais grandes gestos, você está não muito bom a manter a promessa. Considere o meu último. Dante mudou-se para a porta e então parou. Mera, por o que vale a pena, eu acho você está a pessoa mais corajosa pessoa que eu já conheci. Antes de ela pôde responder, ele já partido, deixando ela sozinha em penthouse, com um botão de pânico no mão e uma entrevista iminente em seu futuro. Mira olhou para o dispositivo e então para na cidade além as janelas. Em algum lugar lá fora, havia pessoas estavam a conspirar contra ela. Em algum lugar, inimigos estavam a rondar. Em algum lugar, ela cuidadosamente construído, vida invisível, vida estava a arder. Mas por primeira vez em anos, ela não estava correndo das chamas. Ela estava caminhando em linha reta por eles. A entrevista foi transmitida às 17 horas da tarde no dia seguinte. Mera sentiu-se ao lado de Dante no Canal 4 Estúdio, as suas mãos dobradas em o colinho para esconder os tremores. O apresentadora, Sandra Chun, sem parentesco, era profissional e direto. A senhora Chun, há rumores a circular sobre o seu relacionamento com o Sr. Moretti. Pode abordá-los deles? Mera tomou uma respiração. Eu sou o Sr. Moretti assistente. Trabalho na Moretti Construction por 3 anos. Nós temos uma relação profissional, nada mais. Mas o incidente em empresa celebração da empresa. Eu estava agredido por um superior que tinha assediando-me durante meses. Mera disse, a sua voz mais forte agora. O Sr. Moretti respondeu como qualquer CEO responsável. CEO quando um funcionário é atacado em propriedade da empresa. Alguns dizem que a sua resposta foi excessiva. 3 pessoas perderam os seus empregos. 3 pessoas cometeram crimes. A voz de Dante estava calma, mas firme. Desvio de fundos. Espionagem. Criar um ambiente de trabalho hostil. Eles não foram demitidos porque disse Chun. Eles foram demitidos porque eles quebraram a lei. A entrevista continuou por 20 minutos. Por o final, Miera sentiu exausta, mas estranhamente mais leve. Ela dito a verdade. Agora as pessoas podiam acreditar isso ou não. Isso foi a escolha deles. A reação começou em horas. Naquela noite, o telefone de Dante vibrou sem parar. Vincent apareceu a penthouse com o seu tablet, a sua expressão séria. Kellerman Construction acaba de lançar uma declaração, ele disse, puxando para cima a comunicado. Eles chamam a entrevista de e reivindicação Moretti Construction tem usando táticas de intimidação para contra concorrentes durante anos. Dante ler a declaração, a sua mandíbula tornou-se com cada frase. Estão a intensificar-se. A mais, Vincent roubou para outro ecrã. 3 de nossos principais clientes receberam e-mails anônimos, esta de manhã, alegando que nós estamos a inflacionar os custos e utilizando materiais abaixo do padrão. Fabricação completa, mas o dano está feito. Dante acabou.
Mesmo está a provar isso é falso demora tempo, e a dúvida espalha-se mais rápido do que a verdade. Mera sentia-se enjoada. Isto é porque de mim. Isto é porque Kellerman vê uma oportunidade. Dante corrigido. Eles têm tentando diminar nós há anos. Você acabaste de deu eles um ponto de vista. Então, o que fazemos. A expressão de Dante expressão ficou fria, calculista. Nós desmantelamos as pedaço a peça. Mais o próximo 72 horas, Miera observou Dante travar guerra a partir de sombras. Ele nunca levantou a voz, nunca fez ameaças, nunca fez nada que pudesse ser rastreado a ele diretamente. Mas os resultados foram devastadores. Na quarta-feira, Kellerman, principal investidor, repentinamente retirou o financiamento, alegando preocupações sobre a ética da empresa. Vincent mais tarde mencionou casualmente, enquanto tomavam o café, que disse: o investidor tinha recebido documentação sobre Kellerman de subornar os. Na quinta-feira, 3 dos Kellerman engenheiros aceitaram cargos na Moretti Construction, trazendo a sua experiência e conhecimento interno, conhecimento com eles. Dante não recrutou eles. Eles vieram para ele tendo de repente descoberto que Kellerman estava pagando menos do que o devido aos funcionários durante anos. Na sexta-feira, em Boston Building, anunciou uma investigação sobre Kellerman Constructions, últimos vários código, práticas inseguras, construção que pode necessitar ser condenado. Como estão você a lidar isso? Miera perguntou Dante naquela noite. Eles estavam em o seu escritório, na cidade escura além as janelas. Não estou não fazendo nada, disse Dante, revisar contratos. Estou simplesmente a permitir informação chegar às pessoas que precisam isso. Isso é maneira de dizer estás a destruí-los eles. Ele olhou para os seus olhos imprevisíveis. Eles enviaram homens para ameaçar você, para magoar você. Esperava que eu que enviara uma carta? Eu esperava. Miera fez uma pausa, sem saber o que ela esperava. Eu não sei. Isto parece cruel. Dante forneceu. É, mas também tentar de aterrorizar um mulher para ganhar vantagem. Ele ficou de pé, movendo-se para a janela. Faça você sabe o que as pessoas gostam, Kellerman, entendem? Poder, controlo, consequências. Você não pode negociar com eles. Não pode recorrer contra o melhor. Você pode apenas fazer o custo de atacar você tão alto que eles nunca tentam novamente. E o que sobre as pessoas que trabalham para Kellerman? Os que não tinham nada a fazer com isso. Os bons vão encontrar novos empregos. Os cúmplices em atividades serão enfrentar consequências legais. Dante virou para a cara ela. Não estou não um monstro, Mira. Mas eu não estou são também. Em meu mundo, você protege o seu próprio ou você perder tudo. Mera estudou ele. Este homem que tinha construído um império, que exigia lealdade com um olhar, que lutou batalhas ela não podia ver para manter a sua segura. O seu mundo parece exaustivo. Um fantasma de um sorriso tocou os seus lábios. Por segunda-feira, Kellerman Construction estava em outono queda. As suas ações tinham caído 40%. Para os principais contratos tiveram cancelados. O FBI aberto uma investigação sobre seus práticas comerciais. James Kellerman, CEO e Dante's rival de longa data, chamado para uma reunião. Ele quer negociar. Vincent relatou. Provavelmente esperando salvar o que restava. Diga a ele que eu encontrá-lo amanhã. Local neutro. A voz de Dante estava gelada. E Vincent, ter certeza que ele sabe a menina Chun tá fora limites permanentemente. A reunião ocorreu lugar a um restaurante no centro da cidade, sala privada. Apenas Dante e James Kellerman. Vincent contou a Miera sobre isso mais tarde, depois de Dante ter regressado. Kellerman tentou pedir desculpas. Vincent disse tremendo a cabeça. Disse os homens que ameaçaram você eram empreiteiros excessivamente zelosos, empreiteiros agindo sem o seu conhecimento. Afirmou que nunca autorizou nada que extremo. Fez Dante acreditava nele? Não importa se ele acreditava nele. Kellerman ficou a mensagem. Vincent era perspicaz. O chefe disse que se alguém olhar para você de forma errada, ele vai terminar o que começou.
Kellerman Construct não apenas perder contratos, ela deixar de existir. E Kellerman concordou. Ele não tinha escolha. Ele está a perder dinheiro, perdendo clientes e enfrentando investigação. O chefe ofereceu-lhe a ele uma maneira de sair. Cooperar totalmente com autoridades, admita o assédio, e pagar indemnização. Em troca, Moretti não prosseguir a destruição total. Isso é surpreendentemente misericordioso, disse lentamente. Vincent riu. Misericordioso? A menina Chun? Kellerman Construction era no valor de 300 milhões 2 semanas. Por o tempo isso estiver concluído, eles estarão sortudos de valer 30 milhões. O chefe não mostrou piedade. Ele apenas decidiu a completa aniquilação não era necessária uma vez que o ponto foi esclarecido. Naquela noite, Mera não conseguia dormir. Ela ficou a pensar sobre a cascata de consequências. Pessoas perdem os seus empregos, uma empresa desmoronando, famílias afetadas por decisões tomadas em salas de reuniões e becos-becos. Tudo porque ela puxado um homem de carro 7 anos atrás. Tudo porque ela tido corajosa quando isso importava. Às 2h da manhã, o telefone vibrou. Dante não consegue dormir também. Ela escreveu de volta. É sempre assim em o teu mundo? A sua resposta veio rapidamente. Sim, mas você obteve acostuma a isso. E Mera Kellerman terminou. Não, ninguém mais vai tentar o que ele fez. Você está seguro agora. Mera olhou para a mensagem. Seguro? A palavra parecia estranha, impossível. Ela tinha passado muitos anos a fugir, escondendo-me, encolhendo-se em si mesma para evitar o perigo. Agora o perigo tinha encontrado ela de qualquer maneira, e um homem com sangue em suas mãos tinha lutado com... Ela escreveu, obrigada a você por tudo. A sua resposta foi simples. Tu salvou o primeiro. Isto é apenas eu a regressar o favor. Mas eles sabiam que era mais do que agora. Muito mais. 3 meses depois, Mera estava do lado de fora de Suffolk County Superior. Suas palmas das mãos suavam apesar de o frio de novembro. O caso de assédio, finalmente chegado o julgamento. E hoje ela iria testemunhar contra Carla Bennett, Marcus Chun e Sharon Moss. Dante apareceu ao lado dela, com um ar impecável em um fato cinzento escuro. Você não precisa aqui fazer isso. Nós temos evidências suficientes, provas sem o seu testemunho. Eu sei, Mera ajustou a alça de sua bolsa. Mas eu preciso de para mim. Por dentro, o tribunal era menor do que ela esperava. Carla sentiu-se no mesa com o seu advogado, parecendo diminuída de alguma forma. Os seus vestidos de grife foram substituídas por uma fato, o seu arrogância, enterrada sob linhas e olhos. Marcus sentou-se ao lado dela, inquieto. Sharon olhou diretamente para a frente sem expressão. A galeria estava lotada. Repórteres, o ex-Moretti Construção, pessoas Mera nunca conhecido, mas que a seguido a história. Ela sentiu os olhos sobre ela enquanto ela tomava o seu assento atrás da acusação. O julgamento mudou-se com eficiência processual. As imagens de segurança foram exibidas. Carla empurrando Mera, os copos estilhaçando, Mera em o chão a sangrar. Testemunho de testemunhas que viram o assédio, mas não disse nada. Documentação de o desvio de fundos, a espionagem corporativa, o intimidação que tinha ficado sem controle durante anos. Então isso foi a vez da mira. A menina Chun, por favor, aproxime-se à tribuna das testemunhas. As pernas estavam instáveis enquanto ela avançava para a frente. Ela estava jurada. A sua voz mal acima um sussurro enquanto ela prometeu que contar a verdade. O promotor, uma mulher perspicaz, mulher chamada Diana Ross, sem relação com a cantor, sorriu de forma encorajadora. A senhora Chun, como tempo você trabalhou na Moretti Construction antes de o incidente? 3 anos. E durante esses 3 anos, fez os réus envolveram-se em assédio contra você? A garganta de Mira Garganta apertou. Sim, pode descrever a natureza esse assédio? As palavras saíram lentamente inicialmente, depois mais rápido. Ela descreveu o nome chamado, o exclusão deliberada exclusão. O maneira eles descartaram o trabalho para sua secretária e reivindicou o crédito pelas suas ideias. O tempo.
Marcos tinha trancada-a em armário de suprimentos, armário como uma piada. O vez. Sharon derramou o café em apresentação da mira. Apresentação materiais até antes reunião. A esmagamento, moagem, crueldade que tinha tornado cada dia de trabalho uma teste de resistência. Por que não relatou esse comportamento? Diana perguntou. Mara olhou para as suas. Porque eu não achava ninguém acreditar em mim. Porque eu precisava um emprego. Porque ela fez uma pausa, reunindo coragem. Porque eu tinha passado a maior parte minha vida dizendo que eu não tinha digno de ser defendido. Eu acreditava nisso. E na noite de a empresa celebração, o que aconteceu? Mara relembrou os acontecimentos em detalhe, as provocações, as insinuações sobre o seu relacionamento com Dante, o empurrão, a queda, a humilhação de estar deitado no chão, enquanto 200 pessoas assistiam. O que mudou? Diana perguntou. Por que falar agora? Mera finalmente olhou para cima. Os seus olhos encontraram Dante em galeria. Ele sentou-se na fila, perfeitamente imóvel, a sua expressão encorajadora. Alguém mostrou Mimi que eu era digno de ser defendido, disse em voz baixa. E uma vez eu acreditou isso, eu não conseguia ficar em silêncio. Não por mim e não para a próxima pessoa que podem alvo. A advogado de defesa um homem astuto e em um fato caro, levou para o contra-interrogatório. A senhorita Chun, não é isso verdade que você recebeu tratamento especial? Tratamento de Sr. Moretti? Recebi o mesmo tratamento que qualquer funcionário que faz o seu trabalho bem, mas o Sr. Moretti despediu 3 funcionários em seu nome. Isso parece mais bastante extraordinária. Ele disparou 3 funcionários que cometeram crimes. Meera corrigiu a sua voz mais firme agora. As evidências falam por si. Conveniente que todos 3 aconteceram ser pessoas que tiveram conflitos contigo você. Conveniente para quem? Meera conheceu os seus olhos. Eu não desviar dinheiro. Eu não vender segredos da empresa. Eu não criar um trabalho hostil ambiente de trabalho. Eles fizeram. O fato de que eles também me assediaram a mim não mudar a sua culpa. Isso apenas explica por que os seus crimes finalmente vieram à luz. O advogado tentou várias mais abordagens, mas Meera manteve firme. 3 anos de silêncio tinha dado a ela abundância, tempo para pensar sobre o que ela dever ter dito. Agora ela finalmente tinha a oportunidade. Depois de o seu depoimento, Marcos e advogados, abordaram a acusação sobre acordos de confissão. Apenas Carla insistiu em levar seu sorte com o júri. Durante a argumentação final, o advogado de Carla descreveu a sua como uma funcionária dedicada funcionária e um mau dia, alguém que fez um erro, mas não merecer ter a sua carreira destruída. Diana Ross ficou e dirigiu-se ao júri com calma. Este caso não é sobre um mal, é sobre um padrão de abuso que durou anos. É cerca de 3 pessoas que usaram o seu poder para atormentar alguém que viram como fraco, alguém que não conseguia lutar. Ela caminhou até onde as imagens de estava foram exibidas em um ecrã. Mas aqui está o que eles não compreenderam. O silêncio não é fraqueza. Mera Chandemera foi sobrevivência. E quando ela finalmente falou, quando ela finalmente teve apoio, ela não buscou vingança. Ela não retaliou. Ela simplesmente disse a verdade. Diana virou para o júri. Os arguidos querem você acreditem. Acredite que é sobre política ou rancor pessoal. Rancor, mas olhe para as evidências, olhe para as imagens, veja para a documentação. Isto é sobre responsabilidade, sobre fazer isso claro que ninguém, independentemente de o seu título ou mandato, obtenha a abusar outro ser humano sem consequências. O júri deliberou por 4 horas. Quando eles voltaram, os 4 mulheres ficaram de pé. Em caso de Commonwealth contra Carla Bennett, em a acusação de agressão, nós consideramos o réu culpado. Em a acusação de criar ambiente de trabalho, culpado. Em a acusação de desvio de fundos, culpado. Veredictos seguiram-se para Marcos e Sharon em seus respectivas acusações. A expressão de Carla desmoronou. Marcos colocou a cabeça em suas mãos. Sharon permaneceu imóvel, embora uma única lágrima descia o rosto à sua bochecha. Meera sentiu nenhuma satisfação, nem triunfo. Apenas uma sensação de tranquilidade e sentido de encerramento.
As pessoas que fechou a sua vida miserável foram finalmente enfrentando consequências. Não porque ela era Dante Moretti funcionária protegida, mas porque justiça, lenta e imperfeita, tinha finalmente chegado. Lá fora o tribunal, os repórteres reuniram-se em massa. Mera ficou em um microfone com Diana ao lado dela, Dante a observar de uma respeitosa. Não estou, não. Estou aqui porque de quem protegido mim? Disse Mera, disse, a sua voz a ecoar através dos degraus. Estou aqui porque o silêncio faz os agressores mais fortes. Porque falar a sua voz, mesmo quando estás com medo, é a única maneira as coisas mudarem. Ela olhou diretamente para as câmaras. Se você estás a ser intimidado, assediado ou abusado no trabalho, documentar tudo. Conte a alguém. Continue a contar às pessoas até que alguém ouvir. Você merece trabalhar, trabalhar sem medo. Todos faz isso. Como ela se afastou para longe de um microfone, a multidão explodiu com perguntas. Mas Meera não respondeu. Ela desceram tribunal, de cabeça alta, ombros para trás, sem tentativas tentando fazer a si mesma pequena. Dante caiu em passo ao lado dela, sem tocar, apenas presente. Você fez bem, disse ele, disse em voz baixa. Eu disse a verdade, Meera respondeu. Isso é tudo. Isso é tudo. Eles chegaram ao seu carro onde Vincent esperava. Mas antes de entrar, Meera virou-se para o tribunal, onde a justiça, imperfeita mas real, tinha finalmente servido. Ela tinha parado de ser invisível e nunca ficar silenciosa novamente. A dominada dominou as manchetes durante uma semana. Caso de assédio, termina em condenações. Moretti assistente testemunho elogiaram como corajosos posição contra a intimidação no local de trabalho. Bennett condenado a 2 anos, ordenado a pagar indenização. Meera retornou ao trabalho segunda-feira, sem saber o que esperar. Quando ela saiu do elevador para no 402º, a conversa não parar. As pessoas não desviaram os olhos. Em vez disso, Jessica da contabilidade aproximou-se com um sorriso genuíno. Bem-vindo de volta, café. Ela foi um pequeno, mas significou tudo. Mas o próximo semanas, algo mudou na Moretti Construction. As pessoas pararam de sussurrar quando Meera entrou nas salas. Eles convidaram ela para almoçar, perguntaram a opinião dela, opiniões nas reuniões. Tratou como uma colega em vez de uma curiosidade. Tom de isso parou por sua secretária 1 da tarde. Ei, queria pedir desculpas por atravessar a rua naquele dia para evitar você. Eu estava com medo de ser pego em drama, mas isso foi covarde. Você merecia melhor. Meera olhou para cima para ele. Este homem que uma vez ajudou a recomeçar a sua e disse piadas. Obrigado você por dizer isso. Por é o que vale a pena, Tom acrescentou. Você é muito de uma lenda por aí aqui agora. Em uma maneira. Depois de ele sair, Patrícia apareceu com uma pilha de pastas. Sr. Moretti quer ver você quando você tiver um tempo. Meera encontrou Dante em seu escritório a rever planos. Ele olhou para cima quando ela entrou, e algo sobre a sua expressão mudado. A tensão que tinha vivido em seus ombros por meses finalmente desapareceu. Como está o seu primeiro dia de volta? Ele perguntou. Surpreendentemente normal. Ela sentou-se do outro lado dele e ele. As pessoas estão a falar comigo como eu fosse humano. Tu sempre estiveste. Eles apenas precisavam de autorização para ver isso. Ele fechou os planos e encostou-se para trás. Eu queria dizer você, Kellerman Construction apresentou o pedido de falência esta de manhã. James Kellerman está a descer do cargo de CEO. Meera absorveu a notícia. Você sentido satisfeito? Eu sinto-me como a ameaça está neutralizada, Dante disse cuidadosamente. A satisfação é algo totalmente diferente. Era a valeu? Tudo isso. Ele estudou ela durante muito longo momento. Você está seguro. A sua reputação está intacta. As pessoas que magoaram você enfrentaram consequências. Sim, valeu. Mesmo embora isso custar você a energia, os recursos, os riscos que assumiu. Meera. Dante ficou e moveu-se para a janela, o seu pensamento pensando. 7 anos atrás, você arriscou a sua vida por um estranho. Você não sabia quem eu era,
o que eu fiz, se eu merecia ser salvo. Tu apenas agiu porque isso estava certo. Ele virou-se para Caraella. Tudo o que eu fiz foi uma fração de o que você me naquela noite. Então, sim, vale a pena. Algo quente e complicado floresceu em peito de Mira Peito. As dívidas foram pagas, então. Estamos quites. Estamos? A voz de Dante era suave, questionadora. Antes de Meera pudesse responder, o seu telefone tocar. Uma mensagem de texto de um número. Você deve ir orgulhoso. Você mudou as coisas aqui. O antigo Moretti. Mais seguido de seguiram-se ao longo de um dia. As pessoas agradecendo a ela por falar. As mulheres partilharam as suas próprias histórias de assédio e dizendo o seu testemunho tinha dado a eles coragem para denunciar abusos em suas próprias empresas. Uma mensagem simplesmente dizia: você me sentir menos sozinho. Naquela noite, Miera sentiu-se em seu apartamento, finalmente sentindo-se em casa novamente, com o seu novo sistema de segurança e o conhecimento de que ela tinha escolhido ficar. Ficar em vez de do que ser forçado a esconder. Ela abriu o seu portátil e começou a escrever. Não um blog ou um artigo, apenas a sua história, em suas próprias palavras para ela mesma. Ela escreveu sobre a autoestrada, sobre puxar um estranho de fogo e fumo, sobre os pesadelos que se seguiram, o maneira ela ver carros a arder, carros, toda a vez ela fechava os olhos por meses depois disso, sobre escolher de desaparecer em vez de do que ser encontrado por um ex-marido que tratou como propriedade. Ela escreveu sobre 3 anos de encolhimento, aprender a ser invisível, porque ser visível significava vulnerável. Sobre a noite, Carla empurrou a sua e tudo mudou. Ela escreveu sobre Dante, o estranho que se tornou seu chefe, que estava procurando por ela enquanto ela estava escondida em plena vista, sobre proteção que sentida como possessão até ela compreendeu a diferença, sobre aprender a ficar em pé em vez de ficar pequeno. Quando ela terminou, Dawn estava a amanhecer sobre Boston. Ela salvou o documento intitulado simplesmente A Noite em que Parei Correr e Fechei o Portátil. O seu telefone tocou. Dante, você dormiu? Ele perguntou sem preâmbulos. Não. Uma pausa. Eu estava a pensar sobre o que disse sobre a dívida ser paga. O coração de Mira Coração batia, acelerou e você estava certo. A dívida está paga. Eu pago o que eu devido a ti da autoestrada. A sua voz ficou mais íntima. Mas isso não há razão eu ainda a ligar você ao amanhecer. Isso é não há razão eu me importo se você dormiste ou se estás bem, ou se estás finalmente a sentir-se seguro. Por que então? O silêncio estendeu-se entre eles, preenchido de tudo que não dito. Tudo os momentos que se acumulado ao longo de meses de crise e proteção e parceria. Porque Dante disse, finalmente em algum lugar entre o salão de baile e o tribunal, entre as ameaças e os provas, você impedido de ser uma obrigação, e eu parei de ser teu protetor. Nós tornamo-nos algo mais. O que somos nós agora? Miera sussurrou. Eu não sei, mas eu gostaria de descobrir. Sem dívidas, sem obrigações, apenas nós. Miera olhou para fora para Boston acordando, a cidade que tinha testemunhado a sua transformação de invisível a invencível, de silencioso a forte. Eu gostaria isso também. Café? Dante perguntou. Há um lugar em Norte. Faz um café horrível café, mas incríveis pastéis. Miera sorriu. Quando agora se estiver livre? Ela agarrou o casaco, verificou que o botão de pânico estava em seu bolso, não porque ela esperava perigo, mas porque ela tinha aprendido a estar preparada e dirigido para a porta. Estou a caminho, disse ela. Como ela saiu do seu apartamento, Miera apanhou o seu reflexo no corredor espelho. Ela parecia diferente do que ela estava há 6 meses. Os seus ombros estavam costas, a cabeça estava alta, os seus olhos estavam claros e certos. Ela parecia como alguém que tinha parado de correr. Ela parecia como alguém que finalmente encontrado solo. Ela parecia como ela mesma. E por primeira vez em anos, isso foi suficiente. 6 meses depois, a primavera chegou em Boston com um calor inesperado cordialidade. Miera estava estabelecido em um ritmo. O trabalho parecia significado. O seu apartamento parecia seguro e os pesadelos sobre incêndios tiveram finalmente parado.
A cidade que outrora parecia como um lugar para esconder, tornou-se tornado um lugar onde viver. Ela promovida a diretora de operações, um cargo que ela conquistado através de o seu mérito, não proteção. A promoção veio com desafios, gerenciamento de equipes, tomar decisões, falar a sua opinião em reuniões cheias de executivos. Mas todos os vezes que a dúvida surge, ela lembrou-se os degraus do tribunal e encontrou a sua voz. Uma quinta-feira, depois de a maioria dos funcionários tiverem saído, Meera preparou o café-café apenas como sempre. Torrado escuro torrado, sem açúcar, pitada de nata. Ela estava trazendo café-café há 3,5 meio anos agora. O ritual tornou-se tornado confortável, familiar. Ela bateu à porta do escritório dele. Comenem. Dante estava sentado à secretária, a rever contratos, com os óculos de leitura no nariz. A cena fez-lhe sorrir. Este homem poderoso que desmantelava concorrentes e enfrentava ameaças, derrotado por letras pequenas e má iluminação. Ela colocou o café na secretária dele. Achei que podias precisar disto. Ele olhou para cima, tirou os óculos e algo caloroso passou entre eles. Nos últimos 6 meses, eles tinham desenvolvido uma parceria fácil. Reuniões para tomar café que se estendiam até o almoço. Noites tardias a rever projetos que terminavam com conversas sobre tudo, menos trabalho. Uma construção lenta e cuidadosa de algo que nenhum dos dois queria apressar. Obrigado. Ele tomou um gole e pousou a chávena. Estive a pensar. Um hábito perigoso, ela brincou sobre aquela noite, à autoestrada. A expressão dele ficou séria. Nunca te agradeci devidamente. Não de verdade. Protegi-te, lutei por ti, tentei pagar a dívida, mas nunca disse isso. Ele levantou-se e contornou a secretária. Obrigado por teres parado, por seres corajosa, por teres salvado a minha vida. A garganta de Mira apertou-se. Não precisavas de ter feito tudo isso. Sabes, a proteção, a investigação, tudo com Kellerman. Um simples obrigado teria sido suficiente. Não, não teria sido suficiente. A voz de Dante era firme, mas gentil, porque não salvaste apenas a minha vida naquela noite. Mostraste-me o que é a verdadeira coragem. O que significa ajudar alguém, mesmo quando isso tem um custo para ti. Estabeleceste um padrão que tenho tentado seguir desde então. Acho que conseguiste, Meera disse suavemente. Consegui, ele estudou o rosto dela. Porque às vezes pergunto-me se fui longe demais. Se me esforcei tanto para te proteger, que me esqueci de perguntar o que realmente precisavas. Meera considerou as suas palavras cuidadosamente. Às vezes foste longe demais. Tomaste decisões que eu deveria ter tomado. Lutaste batalhas que eu não te pedi para lutar. Ela sorriu. Mas também me ensinaste algo importante. Mostraste-me que aceitar ajuda não é fraqueza. Que deixar alguém cuidar de ti não é o mesmo que ser controlado. E agora, Dante perguntou. Agora que as ameaças desapareceram, os julgamentos terminaram e as coisas finalmente estão calmas. Onde é que isso nos deixa? Era a pergunta que eles vinham evitando há meses. Os encontros para tomar café, as conversas tarde da noite, a maneira cuidadosa como vinham construindo algo enquanto fingiam que não estavam. Depende, disse Meera. Ainda estás a proteger-me por obrigação? Não, a resposta dele foi imediata e certa. Estou a proteger-te porque me importo. Porque em algum momento tornaste-te importante para mim, não por causa da autoestrada, mas por causa de quem és agora. A mulher que se levantou no tribunal, que escolheu lutar em vez de se esconder, que me traz um café horrível e me repreende quando estou a ser controlador. Este café está perfeito, protestou Meera, mas ela estava a sorrir. É horrível, mas eu bebo mesmo assim porque foi você que fez. Eles ficaram em pé no escritório silencioso, as luzes da cidade se espalhando abaixo deles como uma promessa. Boston à noite, linda e perigosa e cheia de possibilidades. Então, o que acontece agora? Meera perguntou. Agora, Dante disse, dando um passo à frente. Vamos parar de falar sobre dívidas e obrigações. Paramos de fingir que se trata de reembolso ou proteção ou qualquer coisa, exceto o que realmente é. E o que é? Ele estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela com uma gentileza inesperada. Duas pessoas que se encontraram nas piores circunstâncias e decidiram construir algo melhor. O coração de Mira batia forte. O escritório vai comentar. Dirão, fui promovida porque deixei que comentassem.
Você conquistou a sua posição. Quem questionar isso pode rever os seus registros de desempenho. A mão dele caiu ao lado do corpo. Mas se isso a deixa desconfortável, se precisa de tempo, se quer manter as coisas profissionais, eu não quero. Meera surpreendeu-se com a certeza na sua voz. Não quero manter as coisas profissionais. Não quero fingir mais. Só quero ver onde isto vai dar. Não, sem obrigações. Só nós. Só nós. Dante repetiu e sorriu um sorriso verdadeiro, caloroso e genuíno, transformando suas feições normalmente sérias. Meera pegou sua bandeja de café vazia. Amanhã à mesma hora. Vou trazer o café horrível. Estarei aqui. Enquanto ela caminhava em direção à porta, Dante chamou. Mera! Ela se virou. Naquela noite na autoestrada, pediste-me para ficar acordada. Lembras-te? Continuavas a dizer. Fica comigo. Lembro-me. Os olhos dele fixaram-se nos dela do outro lado do escritório. Eu pedi. Eu fiquei. E agora não vou a lado nenhum. Miera sorriu. Nem eu. Ela saiu do escritório dele, mas desta vez não desapareceu. Atravessou o edifício com a cabeça erguida. Os seus passos eram confiantes, já não tentava ser invisível. A câmara afastou-se, mostrando o horizonte de Boston à noite. Uma cidade de poder, lealdade e dívidas silenciosas pagas. Em algum lugar daquela cidade, duas pessoas que se salvaram mutuamente estavam a aprender que a coisa mais corajosa que se podia fazer não era tirar alguém do fogo. Era deixar que essa pessoa te tirasse das sombras para a luz e finalmente ficar lá. Fim.